Olha. Você estava contando sobre a diferença na criação, né? Da postura da mãe de ser mais acolhedora, Sim. intermediar, e o pai ser mais assim. E eu estava pensando no outro lado, tipo, sendo mãe solo, o quanto isso é necessário equilibrar quando não se tem o outro lado, né? Você estava contando, eu estava pensando quantas vezes eu fui a mãe, quantas vezes eu fui o pai, quantas vezes eu tive que ser o pai. E aí você tem que botar aquela casca de, É. né? Porque não dá, porque assim, E é muito importante você ter os dois, é. porque não dá para ser uma coisa só. Não dá para ir por um caminho só. E também não posso deixar, porque assim, a criança vai ter como você, mãe, fala lá com ele. No caso da minha filha, Não ela não tinha tem. o fala lá com ela. É, Era só nós duas. Então ela ia ter que falar de um jeito ou de outro, ia ter que sim. ser. Então sempre deixando o diálogo aberto para que mesmo na hora da bronca mais firme, que é a hora que o pai, entendam da melhor forma isso que eu tô dizendo, né? A hora que o pai aparece na figura materna, né? Para que ela ainda encontre o afeto, para que não se perca esse vínculo, né? Mas é uma medida difícil de ter. Muito. E assim, a gente está falando de um ponto que é maior do que todos, né? Que é que é a criação, né, de um ser. Você ter uma criança ali, você precisar lidar com a criança, com a adolescente. E a vida toda vai ser assim. É. Porque eu vejo pelos meus pais quantas trocas a gente tem e que eles, durante toda a vida, eles sempre falaram a mesma coisa. Nós vamos dar a nossa opinião. A escolha é sua. Livre-arbítrio. É isso aí. Você vai escolher o caminho que você quer seguir. Nós vamos tentar te direcionar. Por isso eu sinto essa abertura de falar tudo que eu preciso falar com eles, porque não existe ninguém que quer mais o meu bem do que Com os certeza. meus pais. Então, assim, eu preciso ter essa abertura para falar e para escutar e absorver, entendendo o caminho que eu desejo seguir. Não o que me foi imposto. Isso nunca teve dentro de casa. Então, tudo que eu desejei fazer em determinado momento, os relacionamentos que eu tive, quantas vezes eu cheguei e falei, aconteceu isso, estou chateada, ou então fiz isso. Sempre teve uma postura deles de, minha filha, isso não foi legal, mas a escolha é sua. Porque não tem jeito. A única coisa que nos pertence, de fato, é a nossa consciência. A única coisa que a gente tem é a nossa consciência. Você não consegue fazer pelo outro. O que eles podem fazer, o que você pode fazer, o que a gente vai fazer em relação ao outro, é aconselhar dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que você tem para oferecer. Porque, no final das contas, cada um vai fazer o que quiser fazer. E quanto mais você coloca aquilo restrito, menos liberdade você dá para a pessoa dialogar, para a pessoa colocar para fora e para você, de repente, tentar conduzir da melhor forma dentro daquela relação, né? Seja com um familiar ou dentro de um relacionamento, ou em qualquer situação. Eu acho que essa liberdade da conversa, ela tem que existir, mas a pessoa, ela sempre vai seguir o que ela deseja. Eu tenho uma frase que eu estou tentando lembrar dela. As pessoas sempre vão fazer o que elas querem, você esperneando ou não, alguma coisa do tipo. Mas é isso, no final do dia, a pessoa ela vai fazer o que ela deseja fazer. E seus pais sempre te instruíram na sua vida pessoal, mas depois chegou um momento que seu pai virou seu empresário também. Sim, Então, meu na pai, sua carreira, 10 anos, meu empresário. Como que isso aconteceu? Como é que foi essa trajetória? Você mudou aos 18 anos para onde que você falou que Eu foi fui pro começar a Rio. sua vida? Antes eu mudei para Uberaba, mas eu morei 1 ano só em Uberaba, longe deles também, né? Uberaba fica 1 hora de Araxá. E eu morei em Uberaba para fazer o 3º ano e para já tentar me adaptar a uma vida longe da minha família, porque eu sempre fui muito grudada com a minha família e com os meus amigos de Araxá.
Tanto é que a gente é grudado até hoje. Eu tenho pouquíssimos amigos fora desse meu núcleo de convivência, Sério? família. Pouquíssimos. É muito louco, assim. Uma vez eu fui fazer uma viagem com as minhas amigas e uma revista quis cobrir essa viagem. E aí eles perguntaram para a minha assessoria de imprensa quais famosos iam na viagem para saber se eles iam dar a capa da revista ou não. Aí eu falei, opa, não tem nenhum famoso, não. São minhas amigas de Araxá. Ah, não, então a gente não vai dar a capa. Aí eu fiquei pensando nisso. Aí eu falei, a fulana, ela é bem famosa na minha vida, porque não tem ninguém que me escuta mais do que ela. Ciclana, eu ligo para ela 3 da manhã, ela me atende. É assim a vida A gente inteira. tá sempre junta. E é isso. E eu não vou ter... Não tô falando que é certo, que é errado, mas é o que é verdadeiro para mim. E a vida inteira foi assim. Então... Aí eu nem sei, eu me perdi. Você foi para Uberaba para se acostumar com a independência. Então eu fui para Uberaba primeiro e depois eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí eu tive alguns empresários, só que eu percebi que o meu pai estava fechando muito mais trabalho para mim do que, às vezes, o próprio empresário. E ele corria muito atrás e os clientes iam atrás dele, não sei por quê. E aí eu falei, pai, vamos, nós, pra gente fazer juntos, assim, isso deixou a gente mais unido ainda, porque, além de tudo, ele participava do meu dia a dia, ele fazia todas as viagens comigo. E é muito engraçado, porque o meu pai, ele é muito bom com as palavras. E ele fala as coisas, ele entra na sua mente, assim, de uma forma muito delicada, assim. Então, as pessoas... eu não posso falar muito dos meus pais, porque eu sou suspeita para falar, porque realmente eu tenho uma família que é muito bacana, eles são muito legais. E o meu irmão também é um cara muito legal, batalhador, o Léo. Então, assim, eu sou muito grata pela família que eu tenho e a cabeça que eles têm, sabe? Eu acredito que nada teria acontecido se eles não tivessem ali de mãos dadas comigo. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.